Olha, para o que você tá fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Os ministros do STF, eles estão dando um sinal claro, gente, claríssimo, de que eles estão com medo, pânico e raiva. E eu sempre disse que boa parte do meu plano era que, antes de novos passos, nós conseguíssemos responsabilizar o Alexandre de Moraes plenamente através da Lei Magnitsky. Esse mesmo Alexandre de Moraes, ele estava a bordo de um avião que o transportava por um tour. O avião teve que fazer uma parada técnica no aeroporto de Madrid. Porém, quando eles tentaram reabastecer o avião, Trump ordena início imediato de testes nucleares nos Estados Unidos. É isso mesmo. O presidente Donald Trump determinou que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos inicie imediatamente testes de armas nucleares. Segundo ele, a medida busca colocar o país em igualdade com os programas de outros estados. Trump ressaltou que os Estados Unidos já possuem o maior arsenal nuclear do mundo e que durante seu primeiro mandato atualizaram completamente suas armas. Estados Unidos dão sinais de que não irão facilitar negociações. Isso mesmo. O encontro de Lula com Trump, embora noticiado como positivo, não resultou em avanços concretos nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Apesar da narrativa, os norte-americanos mantêm uma postura firme, especialmente em relação às tarifas impostas ao Brasil. As negociações continuam em andamento com a equipe diplomática brasileira. Embora não haja garantias de sucesso, tentam convencer o governo norte-americano, mesmo diante da postura dura de Trump, que colocou Marco Rubio, inimigo declarado da esquerda, à frente das negociações. Magnitsky volta com tudo e Eduardo Bolsonaro busca sanção a 4 ministros do STF e delegado da PF. Isso mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro busca a aplicação da Lei Magnitsky a um delegado da Polícia Federal e 4 magistrados do STF. O ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado pelo governo Trump. Fábio Schor, responsável por inquéritos contra Bolsonaro, e os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Gilmar Mendes, segundo o deputado, podem ser os próximos alvos das sanções dos Estados Unidos. E as pessoas me perguntam, Paulo, poxa, mas e agora, o que faremos? Você não tem falado de Lei Magnitsky nos Estados Unidos, etc. Eu falo, cara, o governo aqui está em shutdown. Tem um mês de governo em shutdown. Então tá difícil mesmo, as coisas não estão andando na velocidade que a gente queria. E eu sempre disse que boa parte do meu plano, do nosso plano com o Eduardo, era que, antes de novos passos, nós conseguíssemos responsabilizar o Alexandre de Moraes plenamente através da Lei Magnitsky. Esse mesmo Alexandre de Moraes. E o que eu quero dizer com responsabilizar completamente pela Lei Magnitsky? É que as pessoas, eu já disse isso na imprensa brasileira, não têm a real noção do que uma sanção OFAC faz na vida das pessoas, do que deve fazer na vida do Alexandre. E eu acho que já está fazendo. Vocês já repararam? Qual foi a última vez que vocês viram o Alexandre de Moraes sair do Brasil? Às vezes as coisas não aparecem tanto na mídia, mas repararam que o Barsi de Moraes teve que trocar os servidores que hospedavam o site do escritório? Caíram quantas vezes? Eu falei aqui no programa. Quantos clientes eles não perderam? Mas isso ainda não é a aplicação completa da Lei Magnitsky, que não está sendo implementada devidamente no Brasil, mas será. Veja, eu quero dar um exemplo em país onde esse arcabouço já está mais avançado, mas veja um caso do Gustavo Petro, amigo do Lula, também amigo do tráfico de drogas, presidente da Colômbia, que sofreu as mesmas sanções OFAC há uma semana. Eu digo que, com o Petro, nós sabemos um pouco mais das consequências do que acontece, o que há quando uma pessoa sofre as sanções OFAC. Vejam, esse caso. O Petro, presidente da Colômbia, estava a bordo de um avião da Força Aérea Colombiana
que o transportava por um tour que ele está fazendo pelo Oriente Médio. Em determinado momento, o avião teve que fazer uma parada técnica no aeroporto de Madrid, na capital da Espanha. Porém, quando eles tentaram reabastecer o avião, diversas empresas de combustível se negaram a prestar o serviço. Por quê? Por medo de violar as sanções OFAC impostas contra eles, já que não poderiam prestar serviço a uma aeronave levando uma pessoa sancionada. Depois de todas as companhias privadas terem se recusado, o Petro teve que pedir ao governo da Espanha para intervir e transferir, rebocar o avião para uma base militar, onde ele foi reabastecido, finalmente, e continuou o seu percurso. E isso serve de aviso. Os bancos da Colômbia, todos bloquearam todas as contas do Petro. E que isso sirva de aviso ao Brasil. Vocês podem sustentar algum tempo sem sentir o peso das sanções, mas elas são bem reais. E não serão retiradas pelo Trump. Eu acho que a essa altura, né, quinta-feira, para um acordo que é para ter saído no domingo, acho que a gente vê que não é bem assim. Eu acho que muito disso a gente não vê porque o Alexandre é cuidadoso. Ele não quer passar a mesma vergonha que o Petro passou. O trabalho hoje está quebrado. Trabalhamos em muitos aplicativos desconectados e acaba com a produtividade das equipes. Mas, pela primeira vez... Aconteceria o mesmo com o vizinho privado na Espanha? Aconteceria. Porque se Alexandre pousasse o seu aviãozinho privado na Espanha, aconteceria o mesmo com ele. Não caia nessa conversa, a vida não mudou, as sanções não têm efeitos, tudo continua normalmente. Pode ter certeza que isso não é verdade. Mas vai piorar. Aguardem um pouquinho que vai piorar. Lula e toda a sua química vão salvar Alexandre de Moraes? Depois desse encontro do Lula com o Trump na Malásia, a pergunta que não quer calar é: Lula conseguirá salvar o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele da Magnitsky? Se caírem as tarifas, cai a Magnitsky? Antes da gente entender isso, a gente precisa lembrar o que está em jogo. Apesar de Lula ter vendido o seu encontro com o Trump como uma vitória gigantesca, apesar das fotos e da cobertura terem sido positivos na grande imprensa, os desafios para Lula são gigantescos. Dois desses desafios estavam lá, materializados do lado do Trump o tempo inteiro. Marco Rubio, secretário de Estado americano, e Scott Bessent, o secretário do Tesouro. Ambos têm opiniões formadas e muito firmes sobre Lula, sobre Alexandre de Moraes e sobre o STF. Mas não são só eles dois, não. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, inclusive trazendo aqui um dos poucos casos de nomes retirados da Magnitsky até hoje. Além da Magnitsky em Moraes e na esposa, o Trump também sancionou outros 7 ministros do STF com perda de vistos. Perderam os vistos também os ministros de Lula, como Ricardo Lewandowski, da Justiça, Alexandre Padilha, da Saúde, e Jorge Messias, da AGU, e Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado também. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Que as duas possíveis indicações de Lula para o Supremo, o Messias e o Pacheco, são dois sancionados pelos Estados Unidos por apoiarem violações de direitos humanos de Moraes? E ontem, segundo a imprensa, Lula teria dito a Donald Trump que ele estaria enganado a respeito de Bolsonaro e que as sanções deveriam ser revogadas. Ao que Trump teria respondido, também segundo a imprensa, que sempre gostou e que teve uma boa impressão de Bolsonaro, mesmo com Lula dizendo que Bolsonaro teria tentado dar um golpe com planos de assassinar ele mesmo, Alckmin e Moraes. Nesse contexto, para entender se Lula vai conseguir salvar Moraes, a gente tem que ler os fatos, as entrelinhas, e responder a seguinte pergunta: existe algum indício de que os Estados Unidos vão voltar atrás nas sanções? Gente, a resposta está aqui, ó. A resposta é não. Não. Por enquanto não tem nada. Nada. Zero. Esses indícios não existem na dica de nada. E a maioria dos analistas da imprensa concorda que mesmo se Trump reduzir ou revogar o tarifaço, as sanções contra Moraes e seus aliados no STF e no governo Lula vão continuar sim a existir. É preciso lembrar
que o governo Trump ele impôs essas sanções por violações a direitos humanos que foram praticadas contra cidadãos e empresas americanos em território americano e por uma caça às bruxas contra o Bolsonaro. Lula teria dito na reunião que o julgamento do Bolsonaro foi justo, segundo o processo legal. Mas os americanos não são idiotas, não. E aqui está o grande pulo do gato. Se o Trump revoga Magnitsky agora, sem atingir seus objetivos, isso significa que o próprio governo americano fica desmoralizado. Significa que ele falhou em aplicar a lei e errou ao dizer que Moraes era um violador de direitos humanos. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele ainda nem apresentou uma defesa ao governo americano por conta da aplicação da Magnitsky. Então, por que eles revogariam a Magnitsky? O último grande caso de um agente governamental que foi retirado da Magnitsky foi o tal do Antal Rogan. Olha aí o Antal Rogan, ó. Estados Unidos retiram sanções a Antal Rogan, assessor do húngaro Viktor Orbán. Ele era um membro do governo húngaro que tinha sido colocado na lista por corrupção, mas aí o governo Trump o retirou da lista por ser ligado ao governo do Viktor Orbán, de direita, e o chefe do governo húngaro é aliado do Trump. O que, obviamente, gente, passa longe aí de ser o caso de Lula, né? Relacionar a questão econômica, que é o tal tarifaço, a punição contra o ministro Alexandre de Moraes não faz sentido econômico e nem faz sentido para o governo americano, nem para o governo brasileiro. É uma questão puramente política. Olha aí, política. E agora a imprensa disse que os dois presidentes vão discutir as questões políticas entre eles, ou seja, vai ficar fora do que os negociadores do segundo e terceiro escalão vão fazer e vão trabalhar a partir de agora, que é a parte comercial e econômica. Então, gente, provavelmente o Moraes ainda vai ficar um bom tempinho com a Magnitsky nas suas costas, porque ao que tudo indica, primeiro vão ser resolvidas as questões comerciais e só depois os presidentes vão tratar sobre essas questões políticas. Até os membros do governo do governo brasileiro, dizem nos bastidores que não acreditam que a Magnitsky vai se resolver durante o governo Trump. Olha aqui comigo essa matéria da revista Veja que trouxe esse bastidor. Mesmo com os aparentes avanços das tratativas entre Brasil e Estados Unidos, entre governistas, não há expectativas realistas de que Moraes, a partir da conversa entre os dois mandatários, deixe de frequentar a lista de penalizados pela Magnitsky. Isso só deve ocorrer, dizem os integrantes do executivo, após o fim da administração de Donald Trump. É muito Magnitsky. Ó, pessoal, se está gostando, deixa a sua curtida aí aqui no programa para que a nossa voz possa chegar mais longe e mais pessoas possam ter também um dia, uma semana Magnitsky. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Trump vai aliviar de alguma forma aí para o Moraes? Lula vai conseguir salvar o Moraes? A química, o charme de Lula vai superar todas essas barreiras? Os ministros do STF eles estão dando um sinal claro, gente, claríssimo, de que eles estão com medo, pânico e raiva da mudança do Fux, que saiu da primeira turma para a segunda turma do STF. E na segunda turma, ele vai poder formar maioria com André Mendonça e Cássio Nunes. Assim, o Fux poderá derrotar o Alexandre de Moraes e seus aliados em casos de interesse da direita. E a maior prova do pânico dos ministros é o fato de que eles foram, mais uma vez, adivinhem, para a imprensa, utilizando seus porta-vozes, gargantas de aluguel, para atacar o Fux. Eu vou mostrar para você agora por que essa turma do Moraes está em pânico. E eu também vou responder a seguinte pergunta. Fux vai ter poder de salvar o Bolsonaro? Salvar ele da prisão? Ou talvez salvar até da inelegibilidade? Mas antes, gente, você já sabe, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada e assim você vai fazer o YouTube entender que a nossa visão conjunta é relevante e vai fazer essa nossa visão se entregue para não só mais para você, mas para mais gente. É um jeito fácil aí de você lutar pela verdade, pela justiça e pelas liberdades. Olha, a essa altura você já deve ter visto e ouvido, eu tava falando ou visto, né? Ou visto na imprensa e nas redes sociais especulações sobre como o Fux pode ter feito uma jogada de mestre usando o regimento interno do Supremo para reverter a condenação criminal e a inelegibilidade do Bolsonaro. Será? Será que isso é possível ou é bom demais para ser verdade? Olha só o que disse o Paulo Capelli no Metrópolis. Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular a sua condenação. Segundo o Capelli, tem alguns juristas que estão criando a tese de que a primeira turma que condenou Bolsonaro, ela não poderia julgar o recurso contra a condenação do Bolsonaro, que é chamado de revisão criminal.
Vejam aqui o que ele explica sobre essa estratégia que está sendo bolada aqui, ó. Um grupo de advogados que apoia o Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou o ex-presidente, que foi a primeira turma, não deveria ser o mesmo a revisar o processo. Gente, isso aqui é algo até de bom senso. Convenções internacionais de direitos humanos falam que toda pessoa tem o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, até a revisão do seu caso no sistema de justiça. E do que adianta você ter a revisão do seu caso se é a mesma turma, os mesmos juízes que te condenaram, que vão rever o teu caso? Não adianta nada, né? Mas olha aqui o que dizem os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF. Se a decisão embargada, a decisão recorrida, foi de uma turma, nesse caso da primeira turma, vai se fazer a distribuição do recurso, chamado aqui embargos, dentre os ministros da outra turma, ou seja, da primeira turma aqui no caso. Se a decisão for do plenário, vão ser excluídos da distribuição o relator e o revisor. Na distribuição de uma ação rescisória, ou, o que importa aqui, ó, na distribuição de uma revisão criminal, vai ser observado o mesmo critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, se a decisão contestada for de uma turma, a revisão criminal vai ser distribuída para outra turma. Vocês entenderam aqui a jogada? Como o Fux saiu da primeira turma e foi para a segunda, ele seria um dos ministros que julgaria uma eventual revisão criminal contra a condenação do Bolsonaro. A revisão criminal é uma espécie aí de recurso, para usar uma linguagem leiga. Na verdade, ela é uma ação judicial, mas vamos pensar aqui de modo amplo aqui para você entender. A revisão criminal é uma espécie de recurso usado em alguns casos específicos, como quando a defesa diz que a condenação criminal contrariou a prova dos autos, a prova do processo. E quem que está na segunda turma para apreciar essa revisão criminal? Ah, isso mesmo, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, que junto com o Fux formariam uma maioria contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E aí, nesse contexto, começaram a surgir especulações de que Fux poderia conduzir uma vitória não só na revisão criminal do Bolsonaro, não só no processo que condenou Bolsonaro à prisão, mas poderia conduzir uma vitória também na esfera da inelegibilidade, na esfera eleitoral, no recurso contra a inelegibilidade do Bolsonaro, que foi decretada pelo TSE, da qual o Fux é o relator. E aí é que entram os ministros do STF que, em pânico, já buscaram a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo para dizer isso aqui que você vai ver aí na tela. Fux não tem chance de tornar Bolsonaro elegível, avaliam ministros do STF. O que os ministros estão dizendo, Deltan? Os ministros estão dizendo que o Fux não poderia levar os recursos do Bolsonaro para a segunda turma e que mesmo que ele fizesse isso, essa manobra seria derrubada por Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma. Gilmar, como presidente, também poderia adotar uma outra estratégia, simplesmente não pautar, ou seja, não marcar, não agendar o julgamento dos recursos do Bolsonaro. Ou seja, o que eles estão dizendo basicamente é que Gilmar iria fazer o que esses ministros da ala política fazem muito bem, jogar o jogo da política e não o jogo da justiça para garantir a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas vejam bem que eles nem falaram que o Fux não vai poder realizar a revisão criminal da condenação do Bolsonaro, o que é um sinal muito bom, que essa tese realmente tem chance de prosperar. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Se o Fux fizer essa manobra, essa jogada, vocês acham que ela tem chance de prosperar? Tem chance de derrubar a condenação criminal? E tem chance de derrubar a inelegibilidade? Ou Moraes e os seus aliados vão barrar tudo isso, hein? Me conta aí nos comentários, eu quero ouvir agora a sua opinião e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.